mais um episódio aqui do Pega a Visão da Blau. Hoje com dois convidados muito especiais, o Dr. Gustavo Fitz e o Dr. Leonardo Nóbrega. O Dr. Gustavo é médico pela Universidade Federal de Grande Dourados, oftalmologista pelo BOS, fellow de estrabismo pelo BOS também, pós-graduado em medicina aeroespacial e também possui o título de médico do tráfego. E também o Dr. Leonardo, que é médico pela Universidade Federal do Maranhão, oftalmologista pelo BOS também, vencedor do Festival de Filmes do Brascris em 2025 e medalhista de Olimpíadas Científicas, com ênfase em matemática, física e informática. Bem-vindos, doutores. Em que Boa momento noite. vocês perceberam que precisavam construir um currículo durante a faculdade para atingir o objetivo de vocês, que era uma ótima residência, que é o BOS, né? Eu acho que desde o início, e o doutor Leonardo também vai dividir isso, dentro das universidades federais, o incentivo para a construção de um currículo, investimento em ensino, pesquisa e extensão, acaba sendo muito relevante. Então, desde os primeiros anos da faculdade, nós encontramos outros colegas, os veteranos, que já fazem trabalhos, e isso se soma aos alunos de mestrado e doutorado da universidade, na qual traz várias problemáticas para serem resolvidas, e a gente acaba desenvolvendo vários estudos quanto a isso. Então, pelo menos a minha impressão da UFGD é que desde o início isso havia um enfoque muito grande. Então, eu busquei desde os primeiros anos, então a partir do segundo ano, a construir um currículo, tanto no ensino, quanto na pesquisa, quanto na extensão. Eu também. Eu lembro que logo no começo eu vi que a gente precisava, para a faculdade só, 400 horas extracurriculares. E aí extensão, pesquisa, ensino. Mas quando eu descobri, assim, já no segundo semestre, ali conversando com veteranos sobre as provas de residência e que muitas delas precisavam de currículo e a importância desse currículo para definir ali. Porque, assim, quando você está num lugar que é dificílimo para passar, que você vai ter que atingir uma nota de corte muito alta, é no currículo que você ganha ali 2 pontinhos a mais que vai te diferenciar. Então eu comecei a ver que eu comecei a fazer de trás para frente, né? Tipo, normalmente você, não, currículo, não, vamos atirar para todo lado, vamos fazer pesquisa, vamos fazer monitoria, vamos fazer tudo. Só que se você vai fazer prova para um lugar específico ou alguns lugares, o currículo muda muito de uma prova para outra. Tem lugares que nem currículo tem. Então eu comecei a ver os possíveis lugares que eu queria prestar e aí olhar o edital e ver o que esses editais estão dizendo sobre currículo. E aí eu vi que a maioria deles, assim, tinha coisas que variavam, né? Mas a maioria deles falava sobre monitoria. Monitoria dava muito ponto e você precisava podia no máximo ter 3 ou 4 monitorias, dependendo do lugar que eu ia fazer a prova. Então já comecei a fazer monitoria. Acho que desde o terceiro período eu já era monitor, de anatomia, de histologia, fui fazendo monitoria e aí fui fazendo trabalho, pesquisas, apresentação em congressos, locais, regionais, internacionais. Isso também conta. Tem prova que você tem que ter apresentação em congresso regional, aí tem no máximo 3, aí congresso nacional, congresso internacional. Então tudo isso vai somando ponto e você tenta de alguma forma organizar para tirar o máximo em tudo. Então a dica que eu posso dar é faça o processo inverso. Escolha os lugares que você pretende prestar a prova, veja os editais hoje e direcione o seu currículo para esses editais. Porque isso, lógico, pode mudar no futuro, mas você vai pelo menos alinhar uma coisa parecida com o que você está buscando. Eu faria isso. E, doutores, como a iniciação científica que vocês fizeram na faculdade contribuiu para vocês para o crescimento profissional? Ajudou de alguma forma na residência? Com certeza a iniciação científica é um passo fundamental para o desenvolvimento da pesquisa, né? É quando a gente acaba aprendendo como os estudos são feitos, de fato, principalmente os estudos experimentais. É comum e a gente vê os estudos como as coortes, casos controle, relatos de caso, isso acaba sendo padrão em quase todos os lugares. Mas estudos experimentais, aí muda a história. E aí que entra a iniciação científica. O incentivo da iniciação científica,
ele é muito relevante para a formação médica. É um médico que vai ter um raciocínio muito mais crítico. É um médico que vai ver qualquer medicação que saia no mercado e você vai pensar nas fases desse estudo. Desde a fase 0, desde a fase 3, fase 4. Como que está esse estudo? Né? Veja, a última fase são anos entendendo as reações adversas dessas medicações. E desde lá o início, do estudo pré-clínico, testes de toxicidade, a farmacodinâmica. Então, há um raciocínio muito mais crítico quando o médico se envolve nessa parte. E o futuro dos médicos pesquisadores acabam saindo dos alunos que fizeram iniciação científica. O médico que vai fazer mestrado e doutorado, mais de 90% deles, inclusive há estudos sobre isso, foram que fizeram iniciação científica. Então, eu acho esse ponto de extrema importância e ele coloca o médico dentro da pesquisa. Isso tem, no mínimo, a oferecer o entendimento como os nossos estudos são feitos, raciocínio crítico quanto a isso, desenho dos estudos, qualidade e o impacto disso na sociedade. Então, o número de vantagens são milhares. Né? Eu vejo que isso é ainda mais importante quando você entra na especialidade, porque muitas vezes você agora, especialista, né, terminou a residência, e até durante a residência, você vai precisar buscar um conhecimento que você não pode só se contentar com o que está ali nos livros, nos tratados, você vai ter que tentar se atualizar, e você não pode esperar aquele conhecimento de um artigo que acabou de sair, esperar ele ser lançado no tratado para você depois aprender, então você já está atrasado. Então, uma forma de, se você desde o começo já se preocupa, faz iniciação científica, produz artigos, você começa a aprender a ler artigos. E a ler artigo não é simplesmente entender o que está sendo dito, é você conseguir aprofundar ao ponto de você saber se o que está sendo dito ali realmente é algo que você deve confiar, você aprender a ler os vieses que tem em cada artigo. Então, você acaba tendo uma maturidade muito maior para ler uma publicação, um paper e falar, olha, isso aqui faz sentido, eu tenho que agora trazer para a minha prática, ou não, isso aqui talvez eles não levarem em consideração outros aspectos que também são importantes para chegar nesse resultado. Então, é uma maturidade que você consegue para ler esses artigos e se atualizar de um jeito muito mais seguro e você poder confiar naquilo que você está lendo. Então, é fundamental. E, doutor Leonardo, sua trajetória é bem diferente, envolvendo essas Olimpíadas científicas em matemática, informática. Como que essa experiência influenciou a sua formação e a sua preparação? É muito curioso, né? Porque quando eu comecei a entrar nesse mundo de Olimpíadas, lá pelo sexto, sétimo ano do ensino fundamental, eu fazia Olimpíadas de matemática só. E aí isso foi me levando a aprofundar cada vez mais nesse conhecimento na área de matemática, de física e depois informática, programação. Então eu gostava de brincar de fazer jogos, sites. E durante o ensino médio foi que eu fui mudando um pouco para a área da medicina. Apesar de nunca ter estudado isso, acabou que quando eu fui prestar a prova do Enem, eu ainda estava em dúvida exatamente de que área que eu ia seguir, se seria informática, exatas ou se eu ia para a área de medicina. Mas como eu tive um resultado muito bom e eu pude escolher, eu acabei decidindo por medicina. Só que eu acho que isso contribuiu não exatamente para a medicina, mas primeiro ponto, né, me contribuiu para eu tirar uma nota muito boa na prova do Enem, que foi uma prova que fez com que eu conseguisse entrar numa faculdade pública. Então isso foi excelente, mas ao mesmo tempo, eu acho que ter acesso a outras áreas exatas, informática, me deixou a mente mais aberta para outras oportunidades ao longo da faculdade e da residência, que eu considero fundamental. Então, daqui a pouco até a gente vai conversar um pouco sobre isso, mas quando você entra na medicina, na maioria das vezes você entra pensando só em exercer a medicina pura e simples, né? Você vai só atender nos consultórios, fazer suas cirurgias, e aí depois de um tempo você vai começando a perceber que para ter sucesso nessa área, como qualquer outra, você vai ter que começar a se comportar como um empresário, você é um produto, você vai ter que saber se vender, como qualquer outra profissão ou qualquer outro serviço que você vai trabalhar. Então você está vendendo um serviço ali, você é um vendedor. Você está vendendo que o seu produto, o que você entrega é bom, você precisa, as pessoas podem confiar e que você consegue entregar aquele resultado. Então, ter estudado um pouco mais dessas outras áreas não me ajudou exatamente em passar nas provas ou aprender ou ir melhor nos conteúdos de medicina, mas me ajudou a ter uma noção maior de outras coisas. Então, por exemplo, eu tinha uma facilidade maior de aprender por causa disso. Então, muito tempo
construindo um raciocínio lógico em matemática, em física. Isso me ajudou a ter uma facilidade maior de entender e de aprender conteúdos novos. Então, oftalmologia tem muito conteúdo na parte de exatas, em refração, tem que saber um pouco de física. Então, foi contribuindo em coisas que eu nem imaginava, né? São áreas que eu fui estudando de maneira ali meio Independente. inocente, independente, e lá na frente foi que a coisa foi fazer sentido. Então, realmente contribuiu muito. Contribuiu muito. E eu acho que é importante nesse ponto a gente entender também que essas áreas não são excludentes. Não há por que exercer só a medicina sem entender outros assuntos. Não tem problema nenhum, e inclusive é vantajoso que um oftalmologista saiba tanta matemática, saiba tanta física, entenda de programação. Acho que isso é muito relevante. Há um certo preconceito entre um profissional e principalmente o médico que ele faça outras áreas. Mas isso, cada vez mais frequente, não são áreas excludentes e podem ser muito bem combinadas. Doutor Gustavo, aproveitando a brecha, a gente estava conversando um pouco no bastidor sobre a medicina aeroespacial e a ligação com a oftalmologia, assim. É muito legal e é uma área pouco conhecida, né? Sim, nós estávamos conversando sobre isso, que a medicina aeroespacial é uma área super nova, né? Então, dentro do rol de especialidades da AMB, a medicina aeroespacial é reconhecida como especialidade no Brasil há 2 anos. É uma, é uma nascitura nessa história. E eu acho que tem total ligação com a oftalmologia, como tem a medicina do tráfego. Inclusive, o exame de aptidão física e mental era chamado de exame de vista. Você vê boa Sim. parte dos examinadores que são oftalmologistas, e isso também vai para a medicina aeroespacial. Então, é uma especialidade médica hoje reconhecida. Nós tivemos no Brasil avanços muito grandes. A Sociedade Brasileira de Medicina Aeroespacial, também, que eu faço parte hoje. E nós temos a oportunidade de ter no Brasil a doutora Vânia Melhado, que é uma das referências internacionais e que vem ajudando a desenvolver a área. E um dos grandes gargalos desse exame, e que são definidores e que tem um impacto gigantesco, é o exame visual, né? Então você pode limitar um profissional que se formou em ciências aeronáuticas, fez 5 anos e que talvez não vá poder pilotar. Então, acho que a relevância social dessa especialidade vai crescer cada vez mais. Sim. E vocês acreditam, puxando um pouquinho para o que o Dr. Leonardo falou, vocês acreditam que algumas habilidades desenvolvidas fora da medicina fizeram a diferença na residência e na carreira de vocês? Essa veia mais empreendedora e algumas soft skills que vocês acabaram desenvolvendo? Eu acho que fez, no meu caso especificamente. Desde 2019, eu comecei a publicar vídeos na internet ensinando matemática, né? Já que eu tinha participado de muitas Olimpíadas, eu aproveitei esse conhecimento que eu tinha, que ia ficar um pouco perdido se eu ficasse só na medicina, e comecei a publicar vídeos na internet. Inclusive tem até um canal aí, se pesquisar depois, só o nome do canal. E aí eu comecei a publicar muito vídeo, e eu lembro que na época eu era bem tímido, eu tinha dificuldade de falar, eu não conseguia gravar um vídeo de 1 minuto falando sem cortar e sem ter que fazer uma edição cortando a cada 5 segundos, porque eu não conseguia pensar e comunicar essa frase inteira em um único raciocínio. Então eu tinha que sair cortando para conseguir fazer um vídeo de 1 minuto. Eu lembro que uma vez eu gravei um dos primeiros vídeos, eu gravei um vídeo que era 1 minuto e 30. Acho que eu demorei umas 2 horas para gravar esse vídeo de 1 minuto e 30. Porque foi isso, era falando, voltava, ia e voltava, não conseguia. E isso me fez ter uma facilidade maior. Isso foi já durante a faculdade, né, que eu comecei. E aí isso me fez ter uma facilidade maior durante a faculdade, quando eu precisava apresentar aulas, quando eu fui apresentar o TCC. Isso me fez ter uma facilidade durante a residência e, querendo ou não, quando você começa a exercer a medicina ali, a sua especialidade, você vai precisar atender pacientes e durante a consulta isso é comunicação. Você vai o tempo todo comunicar ao paciente sobre, deixar o mais claro possível sobre o que ele tem, sobre o que você está oferecendo, por que o tratamento vai funcionar, e você tem que ser muito claro nesse processo. Então, eu acho que é uma grande habilidade que eu conquistei nesses anos aí, depois de muitos anos mesmo, assim, se você pesquisar depois do meu primeiro vídeo publicado e depois dos últimos, foi uma evolução gigantesca, mas não porque eu tinha alguma facilidade no começo, foi por insistência mesmo, aí foram
Hoje já vai completar 6, 7 anos que eu vivo postando vídeos nesse sentido. Então foi uma grande habilidade, assim, de você saber se comunicar de maneira clara e mais simples. Então acho que fundamental, fundamental. Eu também somo a essa opinião. Eu acho que até eu e o Leonardo, a gente divide várias características em comum. Uma delas é, por exemplo, sobre a atuação clínica. Né? Nós tivemos, até diria que tivemos muito mais uma atuação clínica relevante, na qual o conhecimento que nós carregamos, nós pudemos perceber o tanto que ele era grande nos meios que nós frequentávamos e frequentamos. E claro que isso facilita o atendimento, facilita o raciocínio clínico e dá muito mais liberdade para o médico, né? Então a gente acaba entendendo dos diversos assuntos e isso diminui a margem de erros, facilita diagnósticos, facilita tratamento, facilita o entendimento do paciente e, né, como o Dr. Leonardo falou, comunicação acaba sendo aí imprescindível, né? Quanto mais claro, melhor. Isso que o Dr. Gustavo falou é fundamental. Então, se você está agora na faculdade, você não pode de maneira alguma estudar só pensando na prova ou estudar só pensando em decorar ou simplesmente estudar para residência. Você tem que aproveitar esse período da faculdade, agora que o internato vai começar. Você precisa ter um conhecimento que ele vai te servir na prática, vai chegar um paciente imaginando que você vai seguir, pelo menos no começo ali, essa carreira de generalista, né? Plantões e UBS, qualquer coisa. Você precisa ter esse conhecimento que vai te ajudar ali na prática. É diferente demais estudar para a prova, a gente sabe disso, assim, são coisas bem diferentes. A prova ajuda um pouco, mas não dá. Assim, quer aprender prática, você precisa viver a prática. Viver, contato com o paciente. Como é que eu aprendo a lidar com uma PCR? É você tendo acompanhado e executado e 100 PCRs diferentes. Como é que eu aprendo a lidar com um choque hipovolêmico? É você tendo contato com 50 tipos de choque hipovolêmico e sabendo manejar. E assim, aquele mesmo paciente, aquele mesmo diagnóstico pode estar em vários pacientes diferentes. Aquele diagnóstico pode estar em um paciente jovem, pode estar no paciente idoso, cheio de comorbidades. Então você precisa aprender a lidar com tudo isso, é a vivência que vai te trazer esse processo. Então, tenha uma preocupação e uma intenção de aprender. Eu lembro, por exemplo, a gente, quando assim que formou, eu e o Dr. Gustavo, a gente já estava trabalhando em ambientes de sala de emergência, sala vermelha. Então, a nossa formação foi direcionada para isso, porque nós sabíamos a importância disso, e desde o começo, ali, desde o terceiro período, eu já frequentava o hospital, inclusive em horários extracurriculares, porque eu sabia que a formação ali, só seguindo a rotina, carga horária da faculdade, não seria suficiente para eu ter uma formação que eu queria alcançar. Então, tenha essa cabeça quando você estiver durante a faculdade. Nesse ponto, mais uma vez, e isso é até mais importante aqui, entender que não há exclusão entre as áreas. Né? Nós nos formamos oftalmologistas por uma grande escola de oftalmologia, com certeza a maior, entre as maiores escolas de oftalmologia, e nós temos uma construção clínica muito relevante. Eu vou até ser corajoso de falar, se colocar um caso de oftalmologia para a gente resolver aqui, a gente vai fazer. Mas pode colocar de qualquer área, que eu aposto que a gente não vai ter dificuldade. Pode colocar um caso de cardiologia com eletrocardiograma que a gente vai interpretar, e vai interpretar bem. Pode colocar um caso de clínica, qualquer coisa. Pode colocar neurologia. Nós construímos um conhecimento muito relevante. E não tem que excluir, porque é oftalmologista, que não possa saber essas áreas. É claro que a atuação do dia a dia, isso vai ficando mais distante. Né? É natural, nós vamos trabalhar 90% do nosso tempo com oftalmologia. Mas há uma relevância muito grande em entender isso, que isso não se exclui e que nós podemos sempre aproveitar. E o que é a criação? Os doutores têm um canal muito legal chamado Emergência Class, né? @Emergência Class no Instagram. Tem uns conteúdos muito bons sobre emergência. Eu adoro assistir os vídeos. E o que esse Instagram ensinou para vocês sobre comunicação e ensino? Vocês gostam bastante de ensinar, né? Sim. Isso começou, por acaso, era até engraçado, né? Porque a gente recebia alguns internos
na UPA, durante a residência, a gente dava plantão em UPA toda semana, assim, uns 2 plantões por semana, mais ou menos, né? Por aí, 2 plantões por semana por semana. era frequente. Vamos manter, às vezes mais um pouquinho. E aí a gente percebeu que os internos iam chegando e tinham dúvidas, e eles foram gostando e tal, e não, massa, e explica mais, e a gente ajudava, auxiliava nos procedimentos, e ficava ali ajudando, né? E até que um dia chegou um deles, que era bastante interessado, e ele surgiu com a ideia e falou assim, por que vocês gostam tanto de ensinar, por que vocês não começam a explicar isso também na internet, e às vezes lançar até um treinamento presencial, porque não? Se junta ali, investe, compra os bonecos e começa. Aí eu juntei com o Dr. Gustavo, a gente começou a conversar, por que não? E aí foi uma coisa assim, de um mês para o outro. Em um mês a gente comprou tudo, montou a estrutura, alugou o espaço, e já tinha alguns alunos interessados, a gente já montou a primeira turma ali, e já foi. Então a gente de lá para cá atendeu aí diversas turmas, continua ensinando conteúdo ali no próprio Instagram, mas foi assim que começou. Então, a vantagem é que a gente já tinha esse conhecimento, tinha uma boa vivência, e a gente só precisou trabalhar a nossa didática ali, principalmente na parte prática e durante os cursos presenciais. Então foi muito bom, foi uma experiência excelente, está sendo ainda excelente. Puxando também o gatilho que o Dr. Leonardo falou, hoje em dia tem uma preocupação muito grande em relação à prova, ENAMED, currículo. O que vocês pensam que isso prejudica muito o aluno ou ajuda para não acumular tudo para o período de internato? Ou prejudica porque, poxa, você está se formando médico, você vai lidar com paciente, não vai lidar só com a prova, né? Esse ponto é um ponto bem crítico, né? E um dos melhores comentários que eu vi sobre o assunto é de uma grande médica brasileira, que é conterrânea minha, que é a doutora Ludmila Rajar. A doutora Ludmila se tornou uma referência na medicina brasileira, ela é cardiologista e intensivista, atua no INCOR, e ela veio tendo uma relevância muito grande na saúde pública brasileira. Quase até foi ministra da Saúde. E ela coloca esse ponto como muito relevante. É inegável a urgência de se fazer um exame, não um exame de ordem, mas um exame de proficiência médica no Brasil. É inegável a urgência disso. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que nos preocupar com a finalidade. Onde que nós vamos chegar com isso aí? E a gente sempre compara com a OAB. A OAB acaba tendo um índice de reprovação, se eu não me engano, maior que 80%. Então, isso mostra que de um absoluto número de formandos, a grande maioria não tem a mínima condição de exercer. Não é um nível moderado, não tem a mínima condição de exercer aquela profissão. E o ENAMED, com a prova que já teve, mostrou isso. Houve uma questão de dengue e uma de cefaleia, uma de manejo básico de dengue e uma de manejo básico de uma cefaleia secundária, que em ambas, cerca de 70% dos alunos erraram, que são condutas do dia a dia, que um profissional da UBS tem que saber manejar. Então, isso mostra uma urgência muito grande do aluno não ter o mínimo para exercer a profissão no Brasil. Agora, o impacto disso, e é esse ponto que a Ludmila toca, se o foco é apenas na prova e há uma prova feita no final do curso, possa ser que o aluno vá investir em um cursinho apenas, que não vai aprender aquilo, e no final vai derramar aquele conteúdo. Então, essa é uma preocupação. E até ela sugere uma resolução para isso, que as avaliações fossem periódicas, incluindo avaliações práticas. Então, há de se fazer uma avaliação no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto ano, e que isso seja de forma periódica, contemplando a parte prática. Até nesse ponto, eu e o Dr. Leonardo também nós conversamos sobre isso, nós pensamos em ensinar os alunos essa parte, mas que isso venha junto com a parte prática. É preciso saber pensar a medicina como um todo, é preciso entender
os conceitos de medicina preventiva, é preciso pensar em saúde pública, senão a efetividade da medicina no Brasil ela vai por água abaixo. E todos nós pagamos o preço para isso, né? E isso é uma questão de Estado, não pode nem ser uma questão de governo, que eu sempre cito o exemplo. A qualquer acidente que acontece na via, não existe um serviço particular de urgência. Existe o SAMU, né? Todos nós iremos para um hospital referência em trauma, que vai ter o primeiro atendimento, e que se nós tivermos uma assistência em um modelo de saúde deficitário, nós vamos pagar o preço por isso. É preciso que as pessoas entendam isso. Sim. Houve algum momento da residência que vocês pensaram em desistir, em largar e tentar outra coisa? Desde o Pai, primeiro dia, Leonardo? no primeiro dia. Ai, Simplesmente quando eu comecei ali, você não sabe nada, né? Geralmente quem começa uma residência de oftalmo chega cru. E aí eu lembro que lá no BOS tem várias residências que são assim. Primeiro mês é só um curso básico, então é só aula todo santo dia. E aula assim, umas 8 horas de aula por dia, ultra densas, é chamado de curso básico de oftalmologia, mas de básico ali só tem o nome. Muito denso, e além disso, logo depois já começou as práticas, e eu não estava me identificando com nada, eu tinha dificuldade em tudo. Ali você já chega, tem que usar vários aparelhos, aí você tem que examinar, e tentar ver alguma coisa. Aí, por exemplo, se tem um colega seu que já está no R2, no R3, ele bate o olho ali, em 5 segundos ele fala, o diagnóstico é X, Y, Z, ele tem isso, A, B, C, D. Ele viu 10 coisas diferentes com uma olhada. E deixa eu ver aqui também. E com a mesma olhada eu via, tem um olho aqui, tem mais alguma coisa além do olho? Aqui dá para ver que tem um olho. Então é muito frustrante. E aí eu comecei a achar que, rapaz, isso aqui não é para mim não, eu nasci para isso, o que eu tô fazendo aqui? Eu vou largar esse negócio. Fui insistindo, em algum momento as coisas começaram a fazer sentido. Acho que pro Dr. Gustavo foi parecido. Até eu lembro que você foi fazer a primeira cirurgia, você me contou, né, que o olho tava... Conta aí. E curioso isso. Eu acho que se a gente for pensar nas áreas médicas, a que a gente menos sabia quando terminou a faculdade era oftalmologia. Eu acho que nós entendemos, de uma certa maneira, de todos os assuntos médicos. Mas oftalmologia há uma deficiência. É preciso entrar na especialidade para poder fazer os primeiros exames, e isso a gente sente muito. Eu acho que pela nossa, de certa forma, até é um caráter personalíssimo isso, mas acho que dificilmente a gente desistiria, mesmo não gostando tanto. Sim. E nós dividimos aí os momentos bons e ruins. Essa parte é muito difícil, ainda mais que nós construímos fora. Então, de repente, nós éramos chefe do setor de emergência e no hospital, no R1. Isso, de certa forma, incomoda você não ter a gerência do que você está fazendo e ter que apenas seguir as ordens e protocolos, mas eu acho que nós dividimos isso de uma maneira muito adequada. E nós superamos muito bem, e hoje, além das outras matérias, nós também entendemos de oftalmologia. Sim. E qual foi o maior desafio emocional que vocês tiveram no pós-residência? Porque eu imagino que seja um período meio de incerteza, porque você tinha a incerteza de qual residência que eu vou passar, apesar de prestar várias, você tem aquela incerteza de para onde eu vou. E agora acabou, e aí, o que eu faço? Faço fellow, abro uma clínica? Há incertezas, sempre haverá incertezas sobre o próximo passo, mas eu acho que a especialidade ela se mostra de uma qualidade muito grande. Então, as diversas possibilidades fazem com que, ao mesmo tempo, surjam várias possibilidades. Então, há exemplo aqui. Eu decidi ficar para fazer o fellow, o Dr. Leonardo resolveu sair. E eu acho que ambos nós estamos saindo muito bem. Há o mundo prático, começa o mundo das cirurgias, as cirurgias que somos nós que fazemos. Há o mundo dos atendimentos, que nós somos agora os responsáveis por aqueles pacientes. Isso tem um impacto, né? É impossível que não tenha um impacto. É o mesmo que teve lá na formação médica.
O primeiro plantão é o primeiro plantão. Mas nós estamos descobrindo aí as possibilidades que a área pode nos dar e acho que a gente está indo muito bem. Nós estamos com um número de atendimentos relevantes, estamos operando e estamos desbravando aí esse novo mundo. Independente do lugar que nós vamos ou não ficar, eu acho que isso está sendo bem construído. Eu acho que a palavra é essa, desbravar. E o que ajuda a aliviar um pouco essa insegurança, ou talvez esse medo, né? E agora eu formei, né? É você não esperar esse momento. Você não pode esperar terminar. Vou esperar terminar tudo para aí eu começar a planejar como que vai ser minha carreira, onde que eu vou trabalhar. Não pode. E eu já vi vários colegas que fizeram isso e, sim, deu certo, mas não acho que é a melhor solução. Desde o R1, eu já começava a pensar e conversar com colegas que já tinham formado e planejar mais ou menos o que dá para eu construir aqui. Peraí, que carreira, que planeta, que mundo que você vai exercer? Peraí, tem um mundo só do particular, tem convênio, tem SUS, especialidade, qual a especialidade? Onde que você trabalhar? Onde que você quer trabalhar? E aí você tem que começar a conhecer pessoas e conversar com diversas pessoas diferentes e estar pronto. Porque quando oportunidades de trabalho vão aparecer várias, só que você só vai ser convidado a trabalhar em algum lugar que você queira se o seu nome em algum momento aparecer ali. Imagina, o cara que precisa ali do teu serviço, se ele não sabe que você existe, nunca que ele vai talvez lembrar do seu nome e te chamar. Então você precisa ser a pessoa que vai atrás. E em alguns casos até, por exemplo, aconteceu comigo já, eu precisei ir para conseguir um trabalho específico, que foi muito bom, que a gente atende, faz cirurgias, mas eu precisei ir lá pessoalmente, falei com vários, teve um que deu certo, e esse que deu certo, estou lá até hoje. Então, é um trabalho de você não esperar terminar a residência, não esperar terminar o fellow, e desde o começo já entender onde que você quer trabalhar, o que você quer exercer, e buscar pessoas que podem te ajudar nisso. E assim, buscar muitas vezes chegar lá no hospital, quer trabalhar no hospital na cidade lá que você nasceu e quer ficar por lá. Então, se você vai chegar lá, vai bater na porta e vai chamar, falar com o diretor, falar com alguém responsável e, estou à disposição, eu faço isso, eu me formei assim, assado, quero começar. E você vai começar de baixo, igual todo mundo, e vai crescendo. Então, é você buscar e planejar e ir atrás desse planejamento que você está pensando. Isso vai aliviar bastante esse medo na hora de começar e vai fazendo uma transição aos poucos. E existe alguma expectativa que o estudante tem sobre a residência que não corresponde com a realidade? Eu acho que esse ponto ele vai depender muito do serviço que esse aluno vai entrar. Acho que todas as residências vão ter as suas vantagens e as suas desvantagens. Mas a expectativa, ela vai ser criada quando você vai para uma grande instituição, e que isso é natural, mas todo o aluno que está fazendo prova, ele espera fazer uma residência de qualidade. E aí, ele vai se frustrar em alguns serviços. Eu acho que isso é de se observar. Há vários serviços em que, da mesma maneira, o aluno vai ter dificuldades para entrar, e quando ele chega, ele vai ter a surpresa da qualidade, desorganização. É muito difícil, né? Você fazer um serviço que gire com qualidade, que atenda todas as demandas, todos os planos, que tenha uma parte prática, que tenha uma parte teórica, que tenha uma parte de ensino que seja adequada. É muito difícil você conseguir unir isso tudo. Eu acho que nesse ponto vários alunos vão acabar se frustrando. Por isso sempre é válido pensar nos melhores serviços da área que você vai fazer. Isso faz toda a diferença. Inclusive, o estado de São Paulo tem uma qualidade grandiosa nisso. O sistema de saúde, o sistema único de saúde, funciona de uma maneira muito boa, né? Apesar de não ser perfeita, claro, tem todos os seus problemas também, mas funciona, como não se vê na maioria dos estados brasileiros, e você acaba aproveitando isso de uma maneira bem peculiar. E como foi a construção da rede de networking, assim? Tem alguma dica que vocês possam dar, assim como o Léo falou, de se apresenta, mostra quem você é, mostra seu empenho, se empenhe realmente na graduação, né? Pode falar, Gustavo.
Eu acho que isso vai ser também muito pessoal. E eu e o Dr. Leonardo, nós dividimos, eu acredito que uma característica. Nós conseguimos, com certa facilidade, entrar nos diversos grupos. Nós conseguimos ter diálogo com os diversos e distintos grupos. Né? Então, isso facilita a nossa entrada e o nosso interesse em outras áreas e faça com que, pelo meio da comunicação, nós conquistamos grupos que são muito distintos. Até em Sorocaba, eu acho que o que nós conseguimos capilarizar, inclusive fora da residência, foi de uma grandiosidade difícil de ser vista. Né? Nós conseguimos nos enraizar, criar capilares nas diversas pessoas e nós criamos uma rede gigantesca ao redor disso. Mas isso depende muito da característica pessoal, tanto do poder de comunicação, poder de oratória, poder de convencimento, e poder de, eu diria até de amizade que nós dividimos aí. Isso é pessoal meu e dele, nós unimos, fizemos cada um papel individual, mas nós podemos nos unir também nisso aí e fomos criando uma rede de network, como você falou, Mariana, que eu diria assim, difícil de ser vista. Você começar a conversar com as pessoas com um interesse sincero em conhecê-la, em ter aquela conversa sem ser sempre por interesse. Em alguns casos, por exemplo, você vai lá numa clínica, você vai no hospital por interesse. Eu quero trabalhar aqui, eu formei a tal lugar, eu quero trabalhar com vocês. Ótimo, isso é uma opção. Mas tem outros casos que as coisas vão acontecer de uma maneira meio mágica. Eu lembro de um caso muito emblemático. Eu fiz uma cirurgia de catarata em um paciente, e aí durante essa conversa, já depois, no pós-operatório, ele estava muito bem, falou que estava enxergando muito bem. E aí ele começou. Aí, por acaso, eu perguntei para ele: mas o senhor é de qual cidade? Aí ele falou: eu sou de Piedade. Por acaso eu falei também: não, eu comecei a montar uma clínica lá agora em Piedade. Aí ele falou: rapaz, pois eu sou dono de uma funerária. A conversa: sou dono de uma funerária em Piedade há mais de 30 anos, eu conheço todo mundo, a cidade pequena, interior, todo mundo me conhece lá. E eu sempre estou encaminhando pacientes para Sorocaba, porque não tem oftalmo em Piedade. Aí ele comentou: pois, olha, quando terminar a clínica, me avisa, porque todos os pacientes que estão associados à funerária sempre estão buscando um atendimento médico especializado e eles querem oftalmo, é muito procurado. E em vez de mandar eles para Sorocaba, eu vou mandar eles para a sua clínica aqui em Piedade. E aí, quando eu cheguei lá para conhecer a funerária dele, era pertinho, era coisa de 100 metros de distância da clínica. Então, foi um paciente que eu atendi, por acaso conheci ele, por acaso tinha clínica, e aí a coisa deu certo e a parceria deu certo. Então, até hoje, tá lá, ele manda os pacientes. Então, assim, tá vendo como é alguém que eu conheci que foi muito bom e inicialmente não tinha nenhum interesse, mas que por ter essa vontade de você conversar e comunicar e ter digamos, uma amizade com aquela pessoa, isso gerou uma parceria que foi muito boa para os dois lados, né? Ele precisa dessa demanda e a gente consegue oferecer o atendimento. Então, é assim, eu acho que não tem exatamente uma coisa, faça isso aqui que vai dar certo, não existe isso, mas você vai buscando ali, vai galgando e a coisa acontece. Se você tem esse interesse, parece que o universo ali vai conspirando para isso dar certo. E, doutora, aproveitando que você falou da clínica, como foi para vocês esse processo de montar a clínica em Piedade, esse processo de sociedade? Tudo bem que vocês são muito amigos, mas como que foi esse processo empreendedor? Foi um processo novo para nós, né? A gente, por causa da amizade, isso assim, é fundamental. Você tem que ter uma confiança muito grande se você vai começar uma sociedade. E desde o começo, eu até falava pro Dr. Gustavo, falava que eu admirava muito ele, o jeito dele de dar as ideias e assim, sempre pensando além, né? Saindo daquela bolha da oftalmologia, saindo da bolha da medicina. E aí ele comentou, e aí quando surgiu a oportunidade, inclusive foi ele que conseguiu essa oportunidade, né? Conversando com uma pessoa da cidade. E aí a primeira pessoa que ele pensou foi em me chamar, justamente por essa proximidade e não só amizade, não é só pela amizade que você tem que buscar uma sociedade. É por alguém que complemente algo que você precisa. Então a sociedade tem que ser, beleza, vamos trabalhar juntos com esse objetivo de montar a clínica, mas
o que que o meu sócio vai me complementar, além de você ter a confiança nele. O que que ele, que, que atividades que ele complementa que eu não tenho e que coisas que eu faço que ele também não faz, e assim a gente pode fazer as duas coisas darem certo. Aí, por exemplo, uma coisa que eu consigo, que eu já tinha uma certa experiência que aí o Dr. Gustavo não tinha mexido com isso ainda, era a parte de marketing digital mesmo, tráfego pago, divulgação. Tinha feito isso bastante com umas aulas de matemática. Então, foi a primeira coisa que eu falei para ele, ó, na hora que a gente montar isso aqui, deixa comigo que eu vou organizar toda a parte de marketing de vendas. E, e assim foi. Então, nós começamos ali meio que do zero, e a gente foi conversando com pessoas, aí falava com o engenheiro, falava com o arquiteto, falava com o médico que já tinha conhecido e já tinha construído uma clínica similar à nossa, e assim a coisa foi acontecendo. Então, quando você vai começar um projeto novo, fale com pessoas que já construíram algo parecido, pessoas que já estão lá na frente, e aí assim você vai conseguir aumentar a chance de não cometer os mesmos erros que todo mundo comete no começo. Então foi bem natural, foi uma coisa que aconteceu bem tranquilo, né, Gustavo? Acho que foi um Eu negócio acho que é até importante a gente que entender foi bem. isso, pensando no mundo mais comercial e empresarial, que ninguém em sã consciência vai chamar outro para dividir o lucro. Isso não existe no mundo empresarial. Ninguém te chama para dividir o lucro. Há uma questão de somar competências e dividir riscos. Eu acho que esse é o segredo. E duas pessoas ou mais pensando numa mesma ideia têm uma capacidade muito maior de gerir. Nesse ponto, claro, também havia uma complementação muito grande, na qual alguns pontos eu domino e outros pontos o Dr. Leonardo domina. Então nós buscamos unir isso. E com a mesma ideia de que o maior processo de aprendizagem daquilo seria a própria construção da clínica. Que inclusive a gente enfrenta desafios burocráticos que a gente vive até hoje e faz parte do processo, né? Então, nós conseguimos unir isso aí para poder criar a primeira Áurea Centro Médico, né? Nós até falamos, é a franquia 01, de Piedade vai para o Brasil todo, com os desafios que nós fomos conquistando e que ainda nós conquistamos, né? Então, nós criamos uma primeira franquia de várias que nós pretendemos aí formar com a união desse conhecimento, né? Cada um podendo somar com a sua participação, né? E que são distintas. Eu não conseguiria enxergar 10% do que o Dr. Leonardo vê nesse ponto e talvez ele não conseguiria dos pontos que eu vejo. E isso tem um poder muito grande. Sim. Então, nós conseguimos aí, estamos construindo a Áurea Centro Médico com bastante eficiência. Isso que ele falou sobre risco é fundamental. Você vai abrir um negócio, tem risco. Você vai colocar dinheiro e aquilo pode dar errado. Mas uma das primeiras coisas que a gente falou antes mesmo de começar o projeto da clínica foi que, ó, a gente vai botar dinheiro nisso aqui. Se der tudo errado e falir, o que que muda? Nada. Ah, não, então vamos fazer. Perfeito. Porque você não pode já começar com o negócio e ter medo e ficar, ah, não, meu Deus, e ficar só morrendo e pensando naquilo. Não, vai fazer o negócio? Vai fazer. E já vai com essa cabeça. Tem chance de dar tudo errado, de nenhum paciente, vamos supor, nenhum paciente vai querer marcar consulta, 0 exames, montou tudo, beleza, deu errado, e agora? Vamos fazer o quê? Vamos fechar. Fechou? Vamos para o Acabou, a próximo. vida continua. Não, vamos pro próximo. Se for para dar errado, é bom que dê errado logo. Tem que acabar logo para a gente já ir para a próxima ideia. Então é assim que você começa a arriscar um pouco mais e com a cabeça leve. Você vai arriscar e vai, ó, e aí, deu tudo errado, você ainda é médico, você consegue exercer sua profissão, trabalhar, então não pode já ir com essa cabeça e ficar sofrendo e sem dormir, morrendo de preocupação, porque aí é a certeza que vai dar errado. A gente sabe que no começo de qualquer negócio as coisas são muito mais devagar, você às vezes investe muito mais do que recebe. Se você não tiver essa paciência, essa tranquilidade de saber que vai passar por isso e às vezes até perder tudo mesmo, então é melhor nem começar. E a gente já tinha esse alinhamento, essa sintonia desde o começo. Legal. E qual foi um erro que vocês cometeram durante a graduação que vocês aconselhariam para que o pessoal não repetisse esse erro? O pessoal que nos assiste, né? Eu acho que eu busquei corrigir os erros muito cedo na graduação.
Eu acho que é importante nós reconhecermos esses erros, mas eu acho que o grande risco de um estudante, seja de medicina ou de qualquer área, é enfrentar uma metodologia passiva de ensino. Né? É preciso mudar um pouco essa história. Aula, prova, né? A gente sabe pela neurociência a eficácia disso, é muito baixa a eficácia disso. A retenção de aula e prova é comprovado pela neurociência que é menor que 5%. Quando você ensina um assunto, a sua retenção do conteúdo é cerca de 90% ou mais. Esse é um ponto que eu acho fundamental, tanto para a educação básica brasileira, quanto para as escolas de medicina ou qualquer outra universidade. Metodologia ativa de ensino, né? É preciso maneiras inteligentes de estudar e é preciso que se desenvolva essas ideias e o médico precisa muito disso, tanto de memória quanto de raciocínio, para que você carregue essas informações e saiba utilizá-las no futuro, né? Eu sempre lembro de uma imagem que tem um estudante empurrando um cubo e outro estudante empurrando uma bola. Então, às vezes, os dois, um vai fazer um trabalho muito maior para chegar no mesmo tempo que o outro, que vai chegar com muito mais facilidade. Eu acho que isso foi o maior diferencial que eu busquei corrigir durante a graduação, né? Ainda mais para uma escola de medicina. Então, o estudo prático, o tempo fora da teoria, na prática, aprendendo com conceitos bem feitos, vai fazer toda a diferença e você vai carregar isso para sempre. Foi um erro parecido com o meu também. Demorei a acordar e ia começar a buscar aprender aquilo com um olhar de quero aprender isso, mas esse aprender significa lembrar disso, inclusive depois da faculdade. Não é só aprender para ir bem numa prova que vai ter daqui a um mês e depois eu vou esquecer tudo. E assim, como são muitas disciplinas, eu acho que eu poderia ter. Ótimo, é bom tentar aprender tudo, mas você sabe que é impossível aprender tudo. Eu senti falta de ter, no comecinho, ter dado um enfoque maior para fisiologia, para anatomia, para fisiopatologia e farmaco, coisas que fazem muita falta depois. Então, é, dá para você correr atrás depois, mas é um retrabalho. É um retrabalho, eu acho que se você puder já ter uma Boa noção, base, né? uma base e um conhecimento, e construir esse conhecimento sólido, aprender mesmo, não só memorizar para a prova, isso é muito melhor. Aí isso facilita tudo que vem Acho que a depois. maior dificuldade, o grande desafio do médico é desenvolver raciocínio clínico. E esse é o diferencial, é o poder de um médico, é ele sair com raciocínio clínico. Isso muda tudo. E é impossível se construir raciocínio clínico sem uma base bem feita. Essas noções que o Dr. Leonardo falou, anatomia, fisiologia, fisiopatologia, imunologia, hein? É impossível construir um raciocínio clínico sem isso. Sim. E, doutores, um conselho que vocês dão para quem quer oftalmologia agora, quem acabou a graduação e está prestando as provas de residência para oftalmologia? Acho que o primeiro conselho é esqueça a oftalmologia. Eu vejo alguns colegas que ficam indo em vários estágios de oftalmo e publicação na área de oftalmo, essas coisas. E às vezes gastando um tempo que, assim, o que vai fazer você passar para oftalmo é estudar GO, preventiva, cirurgia, clínica e pediatria. Então é a prova. Prova, aí o currículo, você já tem que ter feito alguma coisa na faculdade, se não der, tenta correr atrás ali do que der, focado na sua prova, mas é foco em prova de residência. E aí estudo focado para residência é o quê? Questões. Questões. Você vai assinar uma plataforma que tem questões comentadas, e aí tem várias que você pode escolher. E inclusive até acho que meio que tanto faz, assim. Se você pegar qualquer uma que tenha um banco de questões comentadas e conseguir fazer isso com intensidade, com consistência, você vai passar, independente de qual seja. E o principal, assim, nesse seu estudo, o que eu faria, que foi o que deu certo para mim, organizar uma tabela de revisões e eu controlar o que eu estou revisando. Você não vai ver um conteúdo uma vez e aprender. Porque é muita coisa ao longo do ano. Esquece, com certeza esquece. Isso é cientificamente comprovado. Então, você vai fazer muitas questões e você vai revisar essas questões de uma maneira organizada, dependendo da sua dificuldade, dependendo da prioridade daquilo na sua prova. Então, você organizou isso com intensidade e dando um tempo ali, uma paciência, você vai passar. Passa em qualquer lugar. Acho que isso é extremamente relevante.
metodologia de estudo, divido também a mesma opinião quanto ao sistema de questões, metodologia ativa de ensino, inclusive. E recoloco um ponto que é possível que o aluno faça isso desde que ele tenha uma boa base. Né? Se o aluno chega nesse ponto sem uma base, ele não vai conseguir fazer esse banco de questões. Vai enfrentar dificuldades na qual vai fazer ele paralisar. Então, esse é o melhor método, mas para você chegar nele, você precisa de uma base muito boa. O currículo, nesse ponto que você colocou, para quem se prepara, é impossível você entrar em uma grande residência sem um currículo bom. Nós vimos isso no BOS e nós vimos isso em todas as escolas grandes. É só olhar os primeiros da lista, quem vai para a segunda fase, abra o currículo Lattes deles, né? Você não vai achar nenhum que tenha um currículo ruim, porque é todo mundo de alto nível. Então, se você tem um déficit aí, tá fora do jogo. Então, metodologia de ensino, de estudo, o sistema de revisões, o banco de questões e desenvolver um bom currículo vão ser fundamentais para você prestar uma prova e ser aprovado aí no final. Doutores, para finalizar, um conselho para quem quer empreender na medicina. Eu acho que, vou pegar um jargão aqui, um piloto voa quando a vontade de voar é maior que o medo de morrer. Então, se você considerar que a sua vontade de voar é maior que o medo de morrer, você vai ser um piloto. Esse é a vida do empreendedor brasileiro. Vai ter dificuldade com a parte tributária, vai ter dificuldade com a burocracia do Estado, vai ter dificuldade da concorrência, mas o poder de sonhar dele de voar é maior que o medo de morrer. Se você pensa assim, você é um empreendedor e em qualquer que seja a área você vai sobressair. E eu ainda digo mais, você acabou de terminar uma faculdade, você estudou 6 anos, muitas vezes teve que fazer um vestibular, um Enem para entrar ou não, mas se você conseguiu aprender a medicina, que é super difícil, complexo, como que você não vai conseguir aprender algumas habilidades ali de venda, de parte burocrática e organizar e vender você como um produto ou serviço? Então, é você talvez encarar isso como um conhecimento a mais que você vai agregar ali, que é muito mais simples e rápido de conseguir e que muitas vezes depende muito mais da sua vontade e da sua coragem do que de falta de conhecimento. Então, pessoas com muito menos conhecimento do que você estão empreendendo em diversas áreas e tendo sucesso. Então, por que não você agregar esse conhecimento que é fácil de conseguir, só que muitas vezes é o medo e essa falta de coragem que impede você de começar. Então, eu acho que é algo que daria para qualquer médico seguir, até para muitas vezes não ficar refém de lugares que ele não queria trabalhar. Acontece muito, tá? Eu trabalho aqui porque eu preciso, não porque eu quero. Se você começar a empreender, mesmo que seja só para você ter o seu consultório para atender os seus pacientes em um ambiente muito controlado, muito limitado. Você empreendendo, você vai ter uma chance de ter muito mais sucesso e controle ali da sua qualidade de vida, dos horários que você quer atender, dos pacientes. Você vai selecionar muito mais. Então, é algo que é isso. Eu acho que o mais difícil você já fez. O mais difícil, empreender é fácil. É só você não ter medo, aprender uma coisinha ou outra ali, chamar alguém que sabe também e ir para cima. Doutores, muito obrigada pelo podcast. Para mim foi uma honra gigante. Eu admiro muito vocês. E, assim, queria deixar aqui para o pessoal para eles seguirem o Emergência Class. É muito legal os conteúdos sobre intubação, ventilação, todo o conteúdo de emergência. Se quiserem também divulgar, Léo, seu canal de matemática, doutor Gustavo. O canal de matemática é mais voltado para aluno de ensino fundamental, mas se você pesquisar no YouTube aí, só o Mi Matemática, escreve só o Mi, espaço matemática, vai aparecer todos os vídeos lá. Mas siga o Emergência Class. Emergência Class aqui vai ter umas novidades bem legais. E a Class Build. A Class Build ainda tem uma plataforma, se você está pensando em lançar algum curso online, algum treinamento online, você pode também procurar a Class Build. É uma plataforma que permite que você hospede seus cursos, seus treinamentos e venda, que foi algo que também eu acabei desenvolvendo durante a residência. Eu juntei com uma equipe aí muito, muito boa, e aí cada um foi fazendo a sua parte, a gente começou a montar essa plataforma e está dando muito certo esse ano. Realmente está bem
As Ainda tem novidades do essa. Enamed nós vamos conversar com a Mariana É, depois, né? isso, ainda tem essas novidades aí na média. Isso aí a gente deixa para outra conversa. Nós Esse que aí a gente vai agradecemos o divulgar. convite, Mariana. Uma honra podermos dividir esse tempo com você e com os ouvintes e que, né, nos colocamos à disposição sempre que precisarem. Sim, muito obrigado pelo convite.